Perder é uma merda, né? Mas talvez o problema nem esteja na derrota, mas sim na forma como você está enxergando ela. Sim, lá vem eu de novo com essas ideias malucas. Mas calma, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar como que na verdade o fracasso poderia estar ajudando você. Ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Perder dói, perder humilha, incomoda, gera esse incômodo mesmo de tem alguma coisa errada. E desde pequeno a gente é ensinado que perder é ruim, que você precisa vencer, ser melhor, se destacar, chegar em primeiro, sempre conquistar. E se você perder, você fracassou. Mas e se eu te disser que perder pode ser uma das melhores coisas que pode acontecer com você? Eu sei, é extremamente esquisito. Parece completamente errado, mas pensa comigo. Quem nunca perdeu, nunca precisou mudar. A vitória, ela é extremamente confortável. Ela te mantém exatamente onde você está. Com certeza você já ouviu aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe. Você já viu alguma situação em que alguém ou alguma coisa, por exemplo, a seleção brasileira, que passou anos ganhando ou sendo melhor, e ela nunca refez essa análise. Ela sempre se manteve onde ela estava porque ela achava que estava tudo bem. Já a derrota, ela te obriga a olhar para si mesmo. Você tem que encarar os fatos, não tem jeito. Sem desculpa, sem maquiagem. Só você e a verdade. É tipo se olhar no espelho. Nietzsche dizia que aquilo que não me destrói me fortalece. Na teoria, isso é lindo, só que ninguém fala a parte difícil disso. Porque para alguma coisa te fortalecer, primeiro ela precisa te quebrar. E é nesse ponto em que a maioria foge. Porque perder não fere só o ego. Fere também a imagem que você criou de você mesmo. Você achava que era bom, achava que estava no controle, achava que ia dar tudo certo. E de repente, não deu. E agora, é nesse momento, nesse ponto, em que você tem duas opções. Ou você foge da dor e se mantém exatamente onde está, ou você encara ela. A maioria, acho que eu não preciso nem dizer, né? A maioria foge. Culpa o outro, culpa o sistema, culpa o azar, cria uma sombra, uma teoria da conspiração de que ele não pode ganhar, ele não pode vencer. Qualquer coisa menos assumir que ele precisa mudar, menos se encarar e ver que você precisa melhorar ou que você tem algo a aprender. Mas já que encara, essa pessoa evolui. Pensa num jogo difícil, tipo Dark Souls ou Black do PlayStation 2. Você morre de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E vai nesse ciclo aí até que em algum momento você consegue. No começo parece injusto, só que depois que você consegue perceber e entender que, na verdade, o jogo ele não está contra você, ele está te ensinando. Cada erro mostra alguma coisa, cada derrota mostra uma falha, um detalhe que você tem que melhorar, ou que você tem que aprender ou se aperfeiçoar. E aos poucos você melhora. Não porque você ficou melhor magicamente ou porque, olha, o jogo me aceitou. Não, nada disso. Mas porque você aprendeu com a derrota. E a vida funciona exatamente assim. O problema é que na vida as pessoas não querem aprender. Elas querem vencer sem passar pelo processo. Querem resultado sem fracasso. Literalmente querem escolher um caminho, entrar nele e já chegar no pódio. Chegar em primeiro lugar, ser o melhor. Só que isso não existe, isso não é real. O filósofo chinês Confúcio, belo nome inclusive, diria que nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos todas as vezes que caímos. E é aqui que está o ponto. É exatamente isso que a gente tem que pensar. Cair não é o problema, nunca foi. O problema é ficar no chão. Esse que é o ponto. Mas tem algo que é ainda mais profundo do que isso. Porque perder não ensina só técnica, não só faz você olhar para suas habilidades ou para você e perceber que você precisa melhorar, aprender mais. Ensina humildade. Porque quando você perde, você percebe que não é tão bom quanto você achava. E isso dói, só que também pode te libertar. Porque quando você acredita que você já é bom o suficiente, que você já sabe tudo, que você tem todas as habilidades, você para de crescer. Você para de se melhorar, de tentar se aperfeiçoar, de aprender alguma coisa nova, de prestar atenção no que você tem a acrescentar no seu repertório, digamos assim. E a derrota, ela destrói essa ilusão. E ela abre espaço para a evolução. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você já evitou alguma coisa porque você estava com medo de perder? Quantas oportunidades você deixou passar porque você não queria se sentir fracassado? Só que na verdade você não evitou a dor, você não evitou o fracasso.
você evitou o crescimento. Porque perder faz parte do processo. Não existe aprendizado sem erro, nem evolução sem falha. Não tem como você alcançar um novo nível, você melhorar, você se aperfeiçoar sem errar em nenhum momento. E mesmo assim, as pessoas ainda tratam o fracasso como algo que tem que ser evitado a qualquer custo, a qualquer preço. E isso cria uma geração que nunca arrisca, que não tenta, que não vive, que não sai da sua zona de conforto, que não tenta alguma coisa nova. Porque prefere a segurança, prefere o famosa zona de conforto, essa segurança da mediocridade, do que o risco da evolução. E aqui vem uma verdade muito simples. Você já está perdendo. Todo dia que você não tenta, na verdade, é uma derrota silenciosa. Todo dia que você se esconde, é uma oportunidade que, na verdade, você está perdendo. Só que essa derrota ela não dói na hora. Ela vai acumulando. E com o tempo, com o passar dos anos e tudo, vira aquela bola de neve que você não consegue mais controlar. E quando você percebe, você já perdeu tempo demais. Agora, vamos pensar diferente. Vamos olhar por outro lado. Vamos pensar em outra situação. Compara isso com uma derrota real. Você foi, deu tudo de si, tentou e errou. Se você aprender, isso é um progresso. Mesmo que doa, é crescimento. Porque você foi, testou o que você sabia e percebeu que tem alguma coisa que você pode melhorar, que você pode aperfeiçoar, que você tem caminho para melhorar. Sartre dizia que um olho no peixe, outro no gato. Foi mal. Me passei. Eu só queria quebrar um pouco. Na verdade, Sartre dizia que o homem é condenado a ser livre. E com isso, ele quis dizer que você é responsável pelas suas escolhas, inclusive pela escolha de tentar ou não. E nem todo mundo tem essa visão ou enxerga dessa forma, mas não tentar também é uma escolha segura, limitante, que te mantém nessa zona de conforto que a gente está falando. Mas é uma escolha, porque perder exige coragem. Porque quando você está disposto a isso, você se expõe, você se arrisca, você se coloca no jogo mesmo sem saber se você tem condição de vencer ou não. Mas esse ponto de você se arriscar, de você ter coragem de ir mesmo sem saber se você vai vencer, estar disposto a perder, é exatamente isso que te transforma. Pensa em qualquer pessoa que você admira, qualquer uma. Pode ser um jogador, um atleta, um músico, um ator, qualquer pessoa. Ele não chegou lá vencendo sempre. Ele não venceu todas as vezes que ele tentou. Ele provavelmente perdeu muito mais do que ele ganhou. O próprio Michael Jordan tem uma frase que ele fala sobre isso. Eu falhei uma e outra vez na minha vida, e é por isso que eu tenho sucesso. Na verdade, o Michael Jordan tem diversas frases sobre o fracasso, mas vamos ficar só com essa hoje que eu acho que ela encaixou bem. Então, provavelmente essa pessoa ela perdeu muito mais do que ela ganhou. Só que a cada derrota, ela moldou quem ela ia se tornar. Ela moldou o próximo passo, ela evoluiu a partir disso. O problema é que a gente só vê o resultado final. A gente só vê a pessoa campeã, vencedora, com a vitória. E a gente não vê o processo. Você vê o sucesso, só que você ignora todas as falhas que vieram antes e ajudaram aquela pessoa a melhorar para vencer realmente. E você acha que deveria ser diferente com você. Só que, de novo, não é assim que a vida funciona. A vida não pula etapas. Você aprende quando você erra, quando você tenta e não consegue. Você cresce quando você cai. Evolui quando perde. Porque é neste momento que você tem que se deparar com você mesmo e ver e fazer essa autoanálise. E perceber o que você tem que melhorar. E é aqui que está o paradoxo. Quanto mais você aceita perder, menos o fracasso vai te afetar. Porque você entende que ele não é o ponto final, o fim da linha, o ponto final, a página final da história. Você entende que ele faz parte do caminho. E quando o fracasso não te paralisa, aí você se torna imparável. Porque você não tem mais medo de tentar. Agora você vai de cabeça, você vai mais fundo. Porque perder também te ensina desapego. Você aprende que nem tudo depende de você, que você não controla tudo, igual eu já falei em outro vídeo. Nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre tudo vai acontecer do jeito que você queria. Que o mundo não gira ao seu redor. E isso quebra o seu ego. E um ego menor, ele sofre menos. Porque você não precisa vencer o tempo todo para se sentir validado. Porque a gente sabe, a gente não vai vencer sempre. Isso todo mundo já sabe. Então não tem como você viver esperando sempre vencer para se sentir bem. E a pessoa que aceita perder, ela vive mais leve. Ela tenta, erra, aprende.
e segue, e tenta de novo, mesmo sem saber se ela vai vencer na próxima ou não. Sem drama, sem desespero. Por outro lado, quem sempre precisa vencer, vive sempre nessa constante tensão, nesse nervosismo. Não consegue aproveitar, não consegue desfrutar dos momentos e nem olhar para si e perceber que aquela pessoa está melhorando, que ela está evoluindo. Qualquer erro vira uma crise, um desespero total. Qualquer falha vira um desastre. Porque a identidade dessa pessoa depende do sucesso. Se ela não tiver sucesso, ela não se sente pertencente, ela não sente que valeu. E isso é muito perigoso, porque, igual a gente já falou, você não controla tudo. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai perder. Isso é uma verdade, todo mundo já sabe disso. E se você não estiver preparado, você vai quebrar. Agora, vamos pensar o contrário. Você aceita a derrota, você entende ela como parte do jogo. Você já pressupõe que isso vai fazer parte em algum momento do jogo. Então, quando ela vem, você não desmorona. Você observa, você entende a situação, você aprende, se ajusta e tenta melhorar. E você tenta de novo. E isso, essa virada de chave é totalmente libertadora. Porque quando você não depende mais da vitória para poder seguir em frente, você só segue em frente. Você simplesmente continua. E quem continua, em algum momento, eventualmente vai vencer. E tem outro ponto muito interessante que a gente pode tirar disso aqui. Porque quando você aprende a perder, a vitória ela não se torna mais a única coisa que importa. Ela não é a coisa mais importante de todas. E isso muda tudo, porque agora você não joga só para ganhar, você joga para evoluir. E você começa a perceber cada detalhe no qual você está melhorando, cada aspecto que antes você perdia por ele e nem entendia. E só que agora você consegue dar atenção para isso. E isso tira um peso enorme das suas costas. Você para de se cobrar tanto, você para de se comparar, para de se pressionar e você começa a viver o processo. Porque no fim das contas, perder nunca foi o problema. O problema sempre foi o significado que a gente deu para a derrota. Se perder significa fracasso, então você foge, porque ninguém quer fracassar, ninguém quer sentir essa dor, esse desconforto. Agora, se perder significa aprendizado, você entra disposto, você dá tudo de si mesmo sem saber. Porque quando você perder, você vai crescer, você vai ter uma chance de melhorar e de se aperfeiçoar. Porque se perder significar aprendizado, você vai crescer. A escolha, ela é totalmente sua. Então, da próxima vez que você perder, não foge. Olha pra frente, se encara a situação, observa e tenta entender. O que isso pode estar tentando me ensinar? Porque cada derrota carrega uma lição. E quem aprende que realmente evolui. Perder não te define, te prepara. E no fim, são os que aprendem com a derrota que realmente vencem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho que derrota não é o fim da linha, não é o ponto final do jogo, e que na verdade ela chega a ser libertadora quando você passa a encará-la dessa forma. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe com algum amigo que está muito preso a alguma derrota que já passou. E vem com a gente, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo, mostra para alguém que você conhece, que gosta de filosofia ou desse tipo de reflexão. Beleza? Toda segunda e quinta, um vídeo novo com algum tema de reflexão, um conceito de filosofia pra gente pensar aqui. Beleza? Valeu, falou, fui!